sou um autodidata do rock. Com 7 anos de idade descobri o rock quando eu sintonizei um rádio e explosão. Depois descobri que era Led Zeppelin, graças a Deus o rock me escolheu. Tinha 14 anos de idade e eu assisti um show em Barcelona. Eu não tinha amigos porque meus pais tinham se mudado, meus pais são antropólogos, escritores e psicólogos. Eles se mudaram para a Espanha e naquela época não tinha amigos e eu só escutava rock, era a única coisa que me acompanhava. E de repente andando em Barcelona, nas Ramblas, vi um cartaz dos Scorpions. Aí convenci meus pais a que me permitissem ir e quando fui chegar lá no show, aquele dia, falei, eu quero fazer parte dessa história. Não sabia como, nunca tinha estado atrás de palcos nem nada dessa história, mas consegui, graças a Deus. E consegui meu máximo sonho naquela época, que foi ter trabalhado com os Scorpions, a própria banda que me inspirou para fazer isso. Eu fiz algumas pequenas coisinhas que não eram profissionais, mas que eu comecei profissionalmente com Sepultura. O primeiro show de Sepultura, que inclusive eles foram a tocar na Inglaterra. Eu morava naquela época e estudava na Inglaterra. E a primeira banda que eu posso falar que como empresário mesmo de show business, com 19 anos de idade, foi Sepultura. Em Londres, nada menos nada mais que na Sala Marquee, onde várias bandas importantes como The Who, como os próprios Beatles e os Rolling Stones começaram sua história no rock and roll. É verdade, o que aconteceu foi que eu levei os Paralamas a tocar 2 noites lá na Sala Marquee, naquela época, no 1997, exatamente. E aí naquela época, eles estavam tocando com outra banda, que eu convidei uma banda espanhola, Capital Inicial, e o Brian May morava perto da minha casa. E bom, foi uma história aí, a bola caiu no jardim da casa dele, daí ele escutou que estávamos tocando uma banda estranha que era Paralamas naquele churrasquinho. E aí daí começou, ele foi no show, convidamos no show, e depois dessa história, os Paralamas e o Brian May tiveram uma história super interessante. Depois os Paralamas passaram a abrir a turnê do Brian May e por aí vai. Foi produzido por Phil Manzanera, aquele álbum que me parece que era Dos Margaritas na época. Bom, foi um momento muito mágico daquelas coisas que, sabe, as constelações da vida acontecem, são todos por energias, né? E acredito que eu simplesmente fui um móvel de energias para que isso acontecesse. O Chuck Berry é uma das meus maiores prêmios que eu ganhei em minha vida, ter tido a oportunidade de ter trabalhado com o Chuck Berry. Meu Deus, trabalhar com o Chuck Berry e com Jerry Lee Lewis foi para mim fazer parte da história do rock, porque o rock começou por aí, começou com eles, só faltou Elvis Presley, infelizmente cheguei um pouco tarde. Deve estar entre os 9.000, 10.000, 11.000, já parei de contar, mas nós já passamos mais de 50 países, várias cidades, foram muitas loucuras, incrível que eu estou vivo ainda. Uma resposta complicada, porque na Europa as coisas funcionam, mas quando você está dentro de um ritmo do jeito que eles fazem as coisas, mas por outro lado eles são muito engessados. Nos Estados Unidos as coisas só funcionam quando você já tem um nome no mercado. E no Brasil, assim como em toda a América Latina, tem uma característica muito especial, que o fã, ele é muito entusiasta. Então o que acontece? Quando o fã é muito entusiasta, algumas coisas você, inclusive de produção, de eventos, passam a ser, vamos ver, esse segundo plano, porque o fã faz acontecer as coisas. Então eu acredito que, em termos que para o artista vir fazer um show para o Brasil mesmo tendo umas carências, ou para a América Latina algumas vezes algumas carências, porque não é o mesmo você fazer um show em São Paulo a você ir a fazer um show, por exemplo, em Belém, ou não é muito difícil você ir na Paraíba fazer um show, porque às vezes os equipamentos não estão por lá, porque não tem uma quantidade de shows que aconteçam normalmente. Então assim, o show business ele se volta mais fácil enquanto mais bandas passam por aí.
Na Bolívia, há 10 anos atrás, era muito complicado fazer shows. Hoje, se voltou rota de fazer shows. Então, é por isso que acontecem as coisas na Europa. Só que, ao mesmo tempo, os europeus estão tão acostumados a ver shows que comparecem menos shows, né? O público. Porque eles estão dia a dia, né? Que acontece isso. Eu acredito que os artistas um romantismo em cima do artista. Isso aconteceu mesmo nos anos 70, anos 80, era uma história que acontecia. Ao passar do tempo, os artistas deixaram de pedir essas exigências malucas. Mas existem, sim, algumas para nós, seres normais, pode parecer estranhas, mas para outros eles têm uma lógica do porquê. Inclusive tem uma famosa história do próprio David Roth, que conta de que ele tinha colocado o IM, aqueles chocolatinhos que deveriam ser de umas cores, e ele encontrou um que era de uma cor diferente, e aí ele cancelou um show por isso. Depois ele explicou o motivo por quê. Ele trouxe isso como um ensinamento de que quando você não percebe os mínimos detalhes, você pode se amarrar e depois cair nos grandes detalhes. Eu levo muito disso. Eu venho de uma escola onde ultimamente, nos últimos anos da minha vida, aprendi com os próprios alemães, com os próprios europeus e próprios Scorpions, por um exemplo, onde os Scorpions não permitiam um erro, um pequeno erro. Então, assim, essas excentricidades, eu acredito que é igual que jogar bola, ou na hora que você decide tomar uma ação, na hora que a bola joga para valer, tudo se vale. Então depende de você decidir se você quer ou não quer jogar bola. Coloca uma cerveja e você vai ver. Uma cerveja, qualquer uma cerveja, não tem problema. Olha, a entrevista fica muito mesmo. Agora a entrevista ficou melhor. Obrigado, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Isso para todo, isso foi uma dessas coisas estranhas que parece para o ser humano normal, parece estranha, mas depois que você entende, você encontra toda a lógica na situação. Primeiro, quando você está viajando por tanto tempo e você é um artista famoso, você sai correndo e tem um monte de fãs te esperando, e a primeira coisa que você quer é se refugiar dentro do teu carro. Então o que acontece? Esses caras, inclusive, é verdade, o tamanho, inclusive, do papel deveria estar do lado direito, e ele precisava ter um tamanho, ele era desta folha, desse tamanho, justamente. Então, assim, e com um número em grande. Por que isso? Porque o cara, quando ele sai correndo e está meio perdido, ele conhece e reconhece seu número. Então, ele é o número, quem estaria no número 1 seria o empresário, o número 2 seria o vocalista, o número 3 seria o guitarrista, e assim o outro guitarrista. E tem uma lógica. Para algumas pessoas parece uma excentricidade, mas quando você leva tantos anos de show business, no caso dos Scorpions fizeram mais de 50 anos, quando você pensa em tantas cidades, tantos países, quando os caras já têm dinheiro para fazer, eu acredito que é o seguinte: você tem que ter essas necessidades, porque fazem parte de uma lógica de condução. Para uns nos parece excêntrico, porque algumas pessoas, inclusive poucas, têm nem sequer a possibilidade de comprar um carro. Mas quem está no show business, que está fazendo um negócio, ele tem que saber de onde se mete para fazer isso. E eu acredito, para mim, bom, quando passei 7 anos com ele, se não tivesse tido meu carro, realmente teria sido muito difícil para mim, porque muitas vezes quis sair de uma entrevista, de uma festa, de uma janta, e não queria ir com eles, queria voltar para casa ou para meu hotel. Então me pareceu que era a coisa mais inteligente e sensata do mundo, para que você veja, loucura para alguns e outras sanidade, né? Saúde por eles. Sim, eu já briguei, já falei para eles, não dá para fazer isso. Uma das coisas, por exemplo, eu nunca experimentei drogas e nunca me someto a trazer drogas para eles. Então eu digo, esse é o problema de vocês, não está num contrato, então não faço. Eu já deixei de assinar contrato quando me pediram que eu precisava, em outros nomes, falar de que se eu trazia droga. Eu prefiro não fazer, porque não é o que eu faço, né? Não sou um drug dealer. Tem algumas pessoas, os astros do rock são diferentes. As pessoas do rock,
no do rock. O artista em geral é diferente. O artista, ele é diferente, pensa diferente, tem hábitos diferentes, dorme em horários diferentes, muitas vezes acorda em outro horário, gosta de uma arte diferente. Então, se você vai e busca as diferenças entre o artista, inclusive, pode ser um pintor, pode ser um muralista, um cantor ou até um bailarino. Eles são diferentes. Então, assim, sim, tem alguns que o que eu não gosto de alguns artistas quando ele se volta mal educado ou agressivo, ou ele não trata bem o fã, ou principalmente o cara que contratou ele. Aí eu acho que passa da sensibilidade do ser humano, porque uma coisa é você contratar alguém para que faça o seu trabalho, uma outra coisa é que quem foi contratado, por se sentir superior, ele maltrata uma pessoa. Eu acredito que naquele momento, para mim, passa das linhas. E isso já me aconteceu algumas vezes com algum que outro artista, e eu passei a tomar a decisão, por exemplo, de não trabalhar com ele. E, a fim de contas, muitos deles terminaram perdendo, porque eles perdem um país, uma cidade, e é dinheiro que pode entrar para eles. Então, a fim de contas, as pessoas têm que entender que a palavra show business é uma palavra que junta o show, que é o espetáculo, e o business, que significa negócio. Então, se as pessoas não entendem que isso é um negócio, tanto o artista como o fã, como o produtor, então estamos no caminho errado. Sempre me fazem essa pergunta, mas eu acho que não. Eu estou feliz com as bandas que eu produzi, com as bandas que eu trabalhei. Sinto mais prazer, às vezes, de trabalhar com uma banda que eu já trabalhei e curtir, ver meus amigos e fazer um show feliz e dando risadas e depois a comer com eles e tal, que hoje tentar experimentar com algum artista que eu não conheço. Então, eu acho que eu consegui meus sonhos, graças a Deus, muito jovem. Vou fazer 50 anos ainda daqui a um ano, e acredito que com meus 35 anos eu já chego no topo da cadeia alimentar do show business. E tive a sorte, a capacidade ou a decisão acertada de quando eu precisei descer do cavalo no momento certo, eu falei, preciso descer, agora a vida tem que continuar de outro jeito. Eu acho que o ser humano tem que ter a capacidade de se reinventar. E isso foi o que muitas vezes eu tentei fazer, inclusive com o meu próprio livro. A ideia foi uma reinvenção de mim mesmo, né? Entrar e buscar o meu passado, sobre a minha história, e também buscar que outras pessoas se interessem no show business e queiram profissionalizar-se no show business. Eu gostaria que cada pessoa que veja esse livro, o Rocking All My Dreams, ele se veja refletido na vida de cada um. Temos que nos buscar dentro desse livro. Eu sou simplesmente um personagem. Eu poderia ser Fernando ou Juan. Eu poderia ser cada um dos caras que estão lendo o livro. Então, se vocês verificam, vocês vão se encontrar nesse livro. É a viagem que cada um percorre em nossa história. E eu acredito que o que eu busco com esse livro, e eu falo isso inclusive para minha editora, eu não sou um vendedor de livros. Para mim não é vender livros. Para mim, eu quero fazer pessoas, que alguém se interesse pela essência desse livro, se encontre e criar seres humanos melhores. Não é que eu seja um ser humano melhor, mas sim busco que, se um jovem está por se perder, ou vai entrar em drogas, ou vai querer se matar porque está em depressão, ele encontre que eu, que era um cara que podia ser o mais improvável das possibilidades de que acontecesse um resultado, deu um resultado. Que tem pessoas melhores que eu no show business, tem muitos melhores que eu, tem muitos mais importantes que eu. Só que minha história é de me cair, me erguer, sair do mais improvável do México, ter seguido meus sonhos, ter uma constância. Então eu acredito que a força interior que cada um temos, e as pessoas precisam se enxergar nesse livro. Então, com o livro, eu tentei falar o seguinte:
Eu estou aqui, olha, consegui fazer minha história. E os artistas assinaram esse livro, eles assinaram, é verdade. O Paulo Barão fez isso. Mas realmente, para mim seria muito mais importante saber que um jovem encontrou seu caminho porque leu meu livro. Eu acho que isso seria muito mais valioso a que comprem 100, 50 ou 300 ou 1000 ou 5000 livros, porque não vai mudar a história. Eu acho que é a consciência do ser humano que está atrás de cada um de nós. E temos que encontrar que sempre há um caminho no túnel. Sempre tem uma possibilidade de como você poder vencer. É isso. Obrigado. Rocking all my dreams.